Excelentíssima ministra Rosa Weber, doutor Luciano, subprocurador, assessores, cumprimento a todos, expositores, expositoras, a assistência. Dizia minha mãe, analfabeta profissional, doutora Rosa, ministra, que falta de palma é pior do que vaia. Mas concordo com a senhora que palma por palma tá bom, tá bonito. Eu até estou muito feliz de assistir, porque a regra da boa convivência é o respeito. Temos posições antagônicas aqui, mas mais que as posições antagônicas, tem que prevalecer o respeito, porque essa é a regra da boa convivência e ninguém é obrigado a pensar como eu e nem sou obrigado a pensar como as pessoas. E em defender o que penso, certamente não preciso ser desrespeitado. E nem alguém, quando defende o que pensa, não precisa necessariamente ser desrespeitado por mim. Por isso, fico à vontade, como senador da República, nessa audiência, até porque cumpro um papel, enquanto parlamentar, pertencente a um outro poder. E quero dedicar o meu tempo maior, não tão somente como presidente da Frente Parlamentar Mista, que defende a vida e a vida na concepção, e quero descrever sobre isso, mas quero descrever qual é o papel dos poderes no Brasil. Nós vivemos numa democracia onde temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. E vou falar aqui do alto de uma experiência de que, excetuando o decano dessa casa, o doutor Marco Aurélio e o ministro Marco Aurélio, o decano da casa, e o ministro Gilmar Mendes, eu participei da indicação, estive, aliás, na indicação, quando que, nas inquirições na Comissão de Justiça, e antes disso estive com Vossa Excelência, e também no debate, no plenário, para que se desse a aprovação. Por isso, nesse momento, falo com a experiência e com o respeito a essa casa, mas esse país tem três poderes. Numa democracia, que devem se respeitar e conhecer cada um o seu lugar e o seu papel. O poder executivo o poder legislativo faz as leis e essa casa é guardiã das leis. Confesso a Vossa Excelência que nos últimos tempos, assim como a nação brasileira como um todo, temos assistido, estarrecidos, o ativismo judicial no país. Eu só tenho 20 minutos, se vocês passarem um batendo palma, eu estou morto. O ativismo judicial no país. E parece que é uma coisa que virou regra. E o ativismo judicial tem portado-se desta forma. Um presidente da República não pode nomear um ministro que a Suprema Corte pode impedi-lo. Ele pode nomear um bandido, ele que paga o preço do seu banditismo. Mas a Suprema Corte tem que cumprir o seu papel de guardar a Constituição e ter cuidado como guardiã da lei. Essa ADF 442 e o início da vida, a DPF 442, ela não discute, ela não está discutindo o início da vida. E eu entendo que todos os ministros do Supremo Tribunal têm as suas posições formadas e definidas com relação a isso, até porque o balizamento é um código civil que esse país tem. E as decisões são tomadas com base no Código Civil. E com base no Código Civil se toma decisões a partir da vida. E o que nós sabemos é que os embriologistas, aqueles que sabem e são doutores muito mais que nós,
Eles entendem que a vida começa na concepção. Ainda quero lembrar aos ouvintes que estão nas redes sociais, na televisão, e quero lembrar também a essa seleta plateia, não quero discutir números, até porque me sinto plenamente representado na fala, na sexta-feira, do Dr. Rafael Câmara, o ginecologista que aqui esteve, e penso que parte da nação brasileira se sente representada quando ele, na verdade, passou alguns momentos falando sobre os números, e há um imbróglio de números mentirosos, e que foram desqualificados, e que a nós todos envergonha os números postos pelo Ministério da Saúde do país. Pois é, ministra Rosa, assistência e o Brasil que nos vê. Quero lembrar a esta Suprema Corte que a Federação Brasileira das Academias de Medicina, que reúne a Academia Nacional de Medicina, mais as Academias Estaduais de Medicina, no seu 7º conclave realizado no Rio de Janeiro, no dia 7/9 de maio de 98, redigiu um documento intitulado Carta do Rio, da qual lê-se que a classe médica afirma como verdade científica irrefutável que a vida começa na concepção. Isso desmonta todo e qualquer argumento que foram feitas pelo ex-ministro da Saúde desse país. Além disso, precisamente, em março de 2000, mais de 2.000 médicos e pesquisadores nas áreas genéticas, ginecologia e obstetrícia em Espanha assinaram um manifesto intitulado Carta de Madrid, na qual a classe médica espanhola também afirma como verdade científica irrefutável que a vida humana começa na concepção. A vida humana, e nós todos, somos frutos do nascituro. Se assim não fosse verdade, aqui nós não estaríamos. Para fazer essa discussão hoje, é preciso reconhecer, gostando ou não, que nós somos frutos do nascituro. E uma criança formada às 12 semanas, aliás, já está formada com 8 semanas, não sei por que não matar com 8, deixar para matar com 12, não sei. E normalmente quando alguém está no corredor da morte, na sua última semana de vida, ele recebe uns upgrades na sua alimentação, nos seus perfumes, como dando a ele uma oportunidade ou alguns agrados. Quem pode matar com 12 semanas, pode matar com 8, porque com 8 está plenamente formado. A vida, o feto no útero da mãe, ele não é parte da mulher. Ele não é uma unha que cresceu, não é fio de cabelo. E tem direitos constitucionais, já no útero da mãe. Tem a vida, a Constituição brasileira diz, não sei se a Constituição argentina diz isso, mas a Constituição brasileira diz que a criança tem direito à alimentação, segurança e cuidado. Ela está cuidada no útero, está se alimentando pelo cordão umbilical. Se o feto fosse algo estranho no útero da mulher, certamente o organismo a expulsaria. Nós estamos diante de um quadro que ou temos cultura da vida ou temos cultura da morte. Gostaria de, ainda falando sobre o ativismo judiciário, me lembro que o ministro Barroso, quando advogado, fez a defesa oral quando essa casa julgava o aborto de enicéfalos. E ele evocou o Pacto de San José de Costa Rica, a Convenção Americana de Direitos Humanos, para poder justificar a sua posição. E mais recentemente, nos transgêneros, ele usou novamente a Convenção, o Pacto de São José de Costa Rica, usou novamente, agora, para justificar o seu voto, o que fala a Convenção Americana de Direitos Humanos.
Pois é essa mesma convenção de que somos signatários, o Pacto de São José de Costa Rica, que nós brasileiros somos signatários e obrigados a cumprir. Esse pacto diz que a vida, no seu artigo 4º, começa na concepção. O Congresso Nacional não está omisso para que essa situação viesse parar aqui. Porque penso que essa casa, esse papel não lhe é devido. Esse papel é do parlamento. Ou então dissolvamos o parlamento, o poder executivo, e nós tenhamos no judiciário a resposta para todas as coisas em nós. E os ministros e essa casa sabem que nós ouvimos todos os dias que o judiciário é lento, que o judiciário é moroso, mas tem que ser moroso. Tem que ser lento, porque todo dia entra nessa casa processos e mais processos, litígios e mais litígios, para que essa casa decida por aquilo que não lhe é devido. Por aquilo que não lhe é devido. Quando eu sou ministra, em 1991, chegou à Câmara o PL 1135, que tramitou mais de 20 anos. Essa proposta de aborto no Brasil foi rejeitada na Constituição de 88. 20 anos e foi derrubada. E ela estava apressando diversos outros projetos de lei. Havia até uma emenda que liberaria o aborto até o 9º mês de gestão aqui no Brasil. Hoje, existem várias outras propostas tramitando, inclusive um PL do deputado Jean Willis, 882, só para dizer que as duas casas não estão omissas, elas estão debatendo, elas estão falando. Inclusive, Vossa Excelência provocou o Senado para que o Senado falasse a respeito da matéria, e o Senado não se posicionou a favor. Li hoje pela manhã a posição do Senado, mais uma vez, e a posição do Senado é uma posição absolutamente contrária, por reconhecer o papel do Legislativo, e o Legislativo tem a obrigação de fazer a lei. Mas gostaria ainda, ministra Rosa Weber, me lembro quando a senhora foi sabatinada e eu estava na sua sabatina, e muito feliz de ter estado, porque lhe devoto respeito. Quando perguntada sobre o ativismo judicial, a senhora respondeu da seguinte forma, e quero parabenizar pela resposta. O judiciário tem ausência de legitimidade democrática. Seus membros não são eleitos. Seus membros não são eleitos. É verdade. Para tanto, esse debate que aqui se dá é um debate de parlamento. Não sei qual é a posição de Vossa Excelência com relação a essa matéria. Sei de alguns ministros. Já sabia antes a posição deles. Ficou nebulosa quando foram inquiridos na CCJ. Nem tanto inquiridos, muito mais elogiados. Porque falta legitimidade e condição a alguns senadores para poder fazer pergunta. E aqueles que fazem elogios muito profundos são elogios tipo, lembra-te de mim? A Constituição desse país é para ser velada e zelada. Ouvi aqui, ouvi ontem, ouvi na sexta-feira, e todas as vezes alguém evoca críticas à velha Constituição brasileira de 1942. Realmente é velha. E muita coisa nela precisa ser mudada. Mas a proposta do novo Código Penal brasileiro, aliás, o velho Código Penal, escrita pelos notáveis do presidente Sarney, como ele chamou quando foi presidente do Senado, e a nova proposta de Código Penal brasileiro, escrita pelos notáveis do presidente Sarney, diz que se um homem for pego vendendo uma pena de pavão na feira, pega 5 anos de cadeia. Se for pego tirando o ninho de um passarinho do lugar, a nova. Porque a velha
está caduca, mas olha o que a nova fala. Ele pega 7 anos de cadeia. Abuso, abandono de vulnerável. Abandonou a criança. 1 ano, 2 anos. Abandonou o pai. 100 anos. 100 anos. Abandonou a mãe. 6 meses. 6 meses. Atacou alguém, deu-lhe uma facãozada e pegou 200 pontos. Essa pessoa pega 6 meses. Mas se der um tapa no animal, pega 7 anos de cadeia, crime inafiançável. Veja que a vida humana perdeu o valor. Veja que a vida humana perdeu o valor. E aí eu dizia, se um cachorro lhe morder, é melhor você dar um tapa no dono que no cachorro. Porque se der no dono são 6 meses. Se der no cachorro, pega 7 anos. É a nova Constituição, digo, novo Código Penal, proposto pelos notáveis do presidente Sarney. Agora, encerro, ministra Rosa Weber. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento no Brasil em que todos nós estamos expostos. A classe política absolutamente desmoralizada, desacreditada. O povo já não tem absoluta confiança no seu judiciário. Ao ponto do jornalista José Neumann Pinto ouviu uma pergunta do ministro Marco Aurélio. Então o senhor não confia na sua Suprema Corte? Ele disse, não. E se perguntar para 10 brasileiros lá fora, quem sabe terão a mesma resposta. Por conta desse ativismo, a Lei 9.630, que protege o ovo da tartaruga, porque tem vida dentro dela, é uma lei. E a Lei 9.630, que tem que ser cumprida e tem sanções penais para tal. Se o Supremo Tribunal não aproveitar essa oportunidade, Vossa Excelência, ao meu ver, não é missa de corpo presente, até porque o que posso verbalizar eu faço na tribuna do Senado porque fui eleito para isso. Vossa Excelência me tem a mais alta, tenha de mim, e sempre teve, a mais alta consideração e respeito, e no advento mais polêmico, penso nesses últimos tempos da história do Brasil, votado nessa casa, Vossa Excelência exalou a sua coerência para honrar onde Vossa Excelência está e a toga que usa. Por isso, Vossa Excelência tem uma oportunidade única de devolver ao Parlamento aquilo que lhe é devido. A votação dessa matéria, a discussão dessa matéria, porque ela não cabe ao Supremo. Encerro dizendo, não é um contra o outro. Não é quem sabe mais sobre embrião, o outro que sabe menos. Ou é aquele que é dono do seu corpo e manda no seu corpo, porque a mulher faz o que quer com o corpo. Você faz o que quer com o corpo, corta o dedo. Mas o feto não é um dedo, não é o cabelo. Corte o cabelo, corte a unha. Mas é a vida. Estava vindo para cá, ministra, e minha filha me mandou a ultrassonografia e disse, pai, está com 6 semanas, o coração está batendo bem, está respirando bem. É a vida. É a vida. Por isso, digo para o Brasil, se o parlamento perder a sua capacidade de legislar, só existimos para dar despesa e prejuízo à nação brasileira. Somente nós precisamos recuperar a nossa capacidade e cada qual no seu quadrado para que a nação ande bem democraticamente. E encerro dizendo que se, na pior das hipóteses, ao meu ver, a DPF tiver lugar a êxito, eu vou emendar a 9.630 para que o feto tenha o mesmo direito que um ovo de tartaruga. Obrigado, senhor.